Se você está aqui, você quer saber um pouco mais sobre proteção patrimonial e economia e eficiência tributária quando da sua ausência, quando do seu falecimento e a transferência dos seus bens para os seus herdeiros. Então, a gente usa aqui no escritório um sistema chamado de holding patrimonial familiar, e esse sistema ele vai ser diferente caso a caso. Nós sempre deixamos a critério dos nossos clientes escolherem os sistemas que nós apresentamos. Mas o que é que esse sistema visa prioritariamente? Ele visa que ao longo da vida do dono do patrimônio, esse patrimônio esteja protegido contra ações trabalhistas, execuções fiscais e qualquer outro tipo de demanda. E após o seu falecimento, que os herdeiros tenham uma economia, ou na verdade existem casos que a economia chega a 99% do valor que eles gastariam em sede de inventário. Então a gente fala de uma economia ou isenção, né, de qualquer custo nesse momento do falecimento do dono do patrimônio, vamos dizer assim. A holding, na verdade, ela é um instituto muito antigo, muito utilizado, né, em outros países, utilizado na Europa, utilizado nos Estados Unidos muito, utilizado também aqui na América do Sul, no Chile. Por quê? Porque o imposto sobre a herança nesses países, ele é um imposto muito alto. Na França, por exemplo, o imposto chega a ser 60%. Nos Estados Unidos, 40%. Aqui no Chile, né, 25%. Aqui no Brasil, a gente tem uma alíquota que chega a 8%, um intervalo de 2% a 8% é o que está previsto constitucionalmente, e alguns estados praticam essa alíquota menor, outros estados uma alíquota intermediária e às vezes até progressiva, e outros estados uma alíquota fixa de 8%. O grande problema é que nós temos hoje no Brasil um projeto de lei que pode ser votado a qualquer momento, e esse projeto visa aumentar esse teto de 8% para 20%. Isso quer dizer que se você tem um imóvel, por exemplo, de R$1 milhão e você vem a falecer hoje, o seu herdeiro ele vai pagar de imposto de transmissão causa-mortes sobre esse imóvel ou bem de R$1 milhão, R$80 mil. Fora todos os outros custos que ele vai ter com inventário, com advogado, com processo, seja judicial ou procedimento extrajudicial, caso o inventário possa ser feito em cartório, caso ele atenda todos os requisitos que a lei exige para que o procedimento de inventário seja feito em cartório. Enfim, o fato é que no final das contas, você não fazendo previamente um sistema como esse que a gente propõe, você vai ter, o seu herdeiro vai ter, na verdade, uma diminuição patrimonial de aproximadamente 15% a 20%. Essa, na verdade, é a média comum do rebaixamento do teu patrimônio. Em circunstâncias mais adversas que esse imóvel ou que esse patrimônio precise ser vendido pelo teu herdeiro com alguma urgência, imagine que esse decréscimo do teu patrimônio vai chegar a 50%. Então, o que a gente visa com o nosso sistema é manter o teu patrimônio na tua família. Nada mais justo. Porque se você passa a vida inteira dizendo para o teu filho que esse patrimônio, que esse imóvel vai ser dele, não é justo que quando você esteja ausente, ele se depare com a situação que aquele imóvel não vai ser dele, porque o pai ou a mãe não se anteciparam, não conseguiram enxergar o que ia acontecer lá na frente, e ele vai precisar vender aquele imóvel que ele viveu às vezes por anos, né? E vai lembrar de você como, olha, aquele imóvel que o meu pai sempre disse a vida inteira que seria meu, não é verdade. Ele não é meu hoje. Eu precisei vender para pagar as contas que o meu pai podia ter pago ou a minha mãe podia ter pago quando eles estavam aqui. Eu vejo isso, gente, diariamente no meu escritório. Diariamente.
Nós trabalhamos aqui com inventário, sim, quando essa é a preferência, é a opção feita pelo cliente. Alguns ainda pensam em fazer testamento, outros pensam em proteger os bens em vida, né? Doando, né, para um filho menor, por exemplo, ou até mesmo para os filhos maiores. Mas eu posso te assegurar que cada um desses sistemas diferentes da holding patrimonial familiar, eles têm desvantagens que, caso a caso, são desastrosas. Desastrosas ao ponto de, ao invés de melhorar, piorar a situação para o herdeiro. Então, eu imagino, né, não só imagino, na verdade, como eu experimento isso na pele dos meus clientes que, já sofrendo com a perda do pai ou dos pais, sofrem também em ter que organizar e às vezes nem ter o recurso para organizar esse patrimônio. Isso quando a gente não está falando de herdeiros que discutem entre si sobre que bens vão ficar para quais deles, né? Que é muito comum. A gente sabe que, infelizmente, essa divisão, partilha de bens, ela não é uma coisa fácil de ser tratada. Não é comum nós acharmos uma família que tenha isso muito bem azeitado, muito bem conversado, para que no momento da morte, do falecimento do pai, do dono do patrimônio, isso seja dividido sem maiores contendas. Então, é a partir disso que a gente vem sugerir também para patrimônios menores, né, esse sistema que apenas vamos dizer assim, os detentores das grandes fortunas costumam fazer. E eles sabem os impactos da divisão de uma herança, os impactos não só financeiros, os impactos emocionais, os impactos que podem gerar desgastes para toda uma geração daqueles herdeiros dele, até para as outras gerações também. A gente vê, né, irmãos que não falam com irmãos, primos que não falam com primos porque os pais não se falam, tudo porque o avô deles, né, pai dessas pessoas, dos atuais herdeiros, não tiveram a preocupação de fazer uma proteção patrimonial, um ajuste prévio de como essa herança seria dividida, né? Como se não bastasse a proteção dela enquanto eles vivem. Então, esse sistema, ele vai garantir, num primeiro momento, que o dono do patrimônio ele transfira os bens que estão declarados no imposto de renda dele para uma empresa que nós constituímos, uma empresa que nós chamamos de empresa cofre. Ela é uma empresa que ela não tem atividade empresarial, tá? Ela é uma empresa constituída para armazenar os seus bens. Essa empresa a gente pode integralizar bens imóveis, né? É o que geralmente se coloca dentro de uma empresa, mas todos os bens que são passivos de serem declarados na declaração de imposto de renda e que você ache que pode no futuro gerar desgastes entre os herdeiros em sede de partilha, de divisão, eu oriento que entrem nessa holding patrimonial. Por exemplo, nós temos obras de arte, temos casos aqui em que obras de arte foram levadas para uma holding.
Nem sempre essas obras de arte são declaradas por uma família. No entanto, prevendo que os herdeiros podiam brigar qual quadro iria ficar com quem, esse tem um valor maior, mas esse meu pai gostava mais, mas esse minha mãe ganhou. Então, eles declaram aqueles quadros, aquelas obras de arte, aquela escultura no imposto de renda, pelo valor que eles atribuírem, e integralizam estes bens dentro da holding. A partir desse momento já começamos a evidenciar uma grande vantagem desse sistema. Por quê? Por não ter atividade empresarial, essa integralização não ensejará incidência de tributo. Essa é uma grande vantagem da holding quando a gente compara com as holdings, chamadas holdings assim, no passado. No passado se constituía uma imobiliária, por exemplo. E aí sim, quando iria integralizar os bens da pessoa física na pessoa jurídica imobiliária, por ela ter essa natureza empresarial, de exercício de atividade empresarial, enseja a incidência do ITBI. Então 2% do valor do patrimônio era cobrado. É cobrado nesses casos, né? No entanto, o nosso sistema, ele considera um outro tipo de empresa para ser essa empresa cofre. A partir desse momento em que todos os bens, né, do patriarca, da matriarca, dos donos dos bens, estão integralizados dentro da empresa cofre, eles doam as suas cotas para os filhos. O simples fato de doarem essas cotas para os filhos, juridicamente, isso tem um impacto em sede de benefício tremendo em relação a todos esses sistemas que eu falei. Inclusive da doação simples em vida para esse herdeiro. Gabriel, qual? Quando você doa um bem para um filho seu em vida, o que vai ocorrer é que, ainda que você se reserve do usufruto desse bem, você só vai poder vender esse bem se ele concordar. No caso que a gente considerou para um sistema de proteção patrimonial dentro de uma holding, você, mesmo doando para os seus herdeiros, você e a sua esposa, enquanto vivos estiverem, inclusive quando um faltar, o outro pode continuar no usufruto vitalício de todos esses bens, todos. E quando eu falo do usufruto, não é só o uso, o controle desses bens vai permanecer até o momento da morte do dono desses bens. Os filhos só vão tocar nessa chave quando vocês falecerem. Quando os pais ou detentores desse patrimônio falecem, é que existe a transferência efetiva dessa chave do cofre para esses herdeiros. E até lá, nós temos, dentro desse procedimento da constituição da holding patrimonial, inúmeras cláusulas que protegem os donos desse patrimônio. Inclusive, uma cláusula de reversão. Gabriel, eu entendo que nós fizemos esse sistema, estamos bem protegidos, resguardados, mas passados esses 3 anos, 4 anos, a situação mudou entre eu e os meus filhos e eu queria reverter tudo isso. Existe uma cláusula, uma possibilidade de reversão que você pode simplesmente desconstituir tudo isso e não precisar da autorização deles para isso. Lembre, eu estou falando aqui de diferenças entre o sistema de holding patrimonial familiar e os sistemas tradicionais de proteção de patrimônio e transferência de patrimônio para os herdeiros. Então, quando eu falo da doação, especificamente, essas são as diferenças em relação à holding patrimonial familiar. E o que é que acontece? Num acordo de sócios que nós fazemos entre os pais e os filhos, que vai conter todo este estipulado de quem vai administrar os bens, até quando vai administrar os bens, da não necessidade da interferência dos filhos e por aí vai. Ali também nós clausulamos essa doação com incomunicabilidade, com impenhorabilidade, com intransferibilidade,
Gabriel, para que isso? A gente, nesse ato, já está protegendo o nosso patrimônio de uma possível situação que os nossos filhos possam ter com os seus cônjuges, né? O patrimônio, de fato, ele não vai poder ser tocado por qualquer que seja o formato de relacionamento que o seu filho ou a sua filha vier a ter com o parceiro dele. O que é que eu quero dizer? Numa união estável, num casamento, ainda que case com comunhão universal de bens, com tudo isso, enquanto você estiver vivo e depois essas cotas estão clausuladas com incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Então é uma proteção que você está atribuindo ao patrimônio que você, ao longo de tantos anos, de forma tão suada, às vezes custando inclusive, né, o teu tempo com a tua família, o tempo que você poderia estar tendo com os teus filhos, viajando, e você abria mão. Às vezes os filhos nem sabem disso, né? Mas nem sabem, nem sentem, nem sabem o quanto, né, a gente está abrindo mão para que a gente possa dar para eles o melhor. Então nada mais justo do que nós protegermos tudo isso que custou o nosso suor para que chegue exatamente como é nas mãos deles. É para isso que serve o sistema de holding patrimonial familiar, esse sistema que nós fazemos aqui no escritório. Isso por si só, essas vantagens já justificariam o patriarca, o dono dos bens, a matriarca, constituir uma holding independente do valor do seu patrimônio. Porque eu te afirmo e te asseguro que a economia mínima, né, em relação ao processo de inventário que os seus herdeiros vão fazer, a economia mínima que esse sistema vai te dar é de 75%. Nós aqui fazemos corriqueiramente sistemas de holding familiar e nós chegamos nessa média de 75% de economia, chegando muitas vezes, dependendo do tipo de sistema que o nosso cliente escolhe, nós colocamos à disposição dele os sistemas que nós podemos fazer naquele determinado caso, e em alguns casos nós chegamos a uma economia de 99%. Olha, nada mais justo que o teu patrimônio consiga chegar na tua ausência da forma como você deixou. Não há nada mais justo e mais louvável para um herdeiro receber aquilo que o pai e que a mãe sempre disseram que ia ser dele. E é isso que a gente faz aqui. Então entendem, gente, a importância desse sistema. Eu falo da economia, eu falo de evitar problemas futuros, eu falo da lembrança positiva que os filhos vão ter dos pais, da prevenção de litígios em relação aos herdeiros, em relação às suas famílias. Então só vejo, de fato, benefícios, não só vejo ao fazer, mas já vi pessoas que constituíram holdings, vieram a falecer e hoje, com tranquilidade, o procedimento se desenrola entre os herdeiros, entre o cônjuge que ficou, sabe? Porque desde o início é muito bem estipulado entre todos o desenho, como aquilo tudo vai funcionar na ausência daquelas pessoas. Então, por mais que seja um tabu, seja delicado conversar sobre isso, não dá para a gente considerar aquelas pessoas que falam assim, olha, quando eu morrer o problema é deles. Não dá. A gente está falando de uma deterioração do patrimônio imensa, de no mínimo 20%. Se esse imposto, que a qualquer momento pode aumentar, vai de 8% para 20%, a gente está falando quase da metade do teu patrimônio. Quase a metade do teu patrimônio vai para o governo. Isso não é justo. Vai ficar cada vez mais claro para as pessoas que não fazer uma holding não faz sentido. Que fazer uma holding, eu, hoje, como faço isso com frequência, para mim, isso é um ato de atenção, de cuidado com os herdeiros, de cuidado com as próximas gerações. Eu não consigo ver isso de outra forma.
Então, por isso que eu trato disso com tanta minúcia, com tanto cuidado, porque eu vivo aqui questões diariamente que às vezes as pessoas só passam uma vez na vida, mas eu vivo isso diariamente no meu escritório. E uma coisa eu posso te dizer, a única certeza que nós temos, como é clichê falar, mas é a certeza da morte. Todos nós somos falíveis. Todos nós, um dia, iremos passar. Todos nós, um dia, precisaremos transferir os bens que adquirimos ao longo da vida. Todos nós. A questão é se nós vamos deixar ao acaso esses bens ou se nós vamos ter uma atitude proativa de forma a transmitir esses bens com mais segurança e com mais economia, com mais fidelidade em relação ao seu valor. Essa é a grande questão. E é isso que eu encorajo que a gente faça. Não é só o valor do seu patrimônio que vai justificar você fazer uma holding, né? Não é porque as grandes fortunas fizeram, não é esse valor que justifica elas fazerem, justificaram elas fazerem. O que justificou elas saberem que outros formatos não geram segurança e podem gerar litígio depois. O testamento, por exemplo, vocês viram o testamento do Gugu, o testamento do Agnaldo Timóteo, todos sendo questionados. As doações em vida, já exemplifiquei todos os tipos de problemas, alguns tipos de problemas que podem ocorrer com essas doações. A transferência, né, daquele imóvel ou a aquisição daquele imóvel por um menor. Às vezes as pessoas fazem isso. Eu já vou comprar esse imóvel no nome do meu filho menor. Você sabia que quando você precisar vender esse imóvel, se o seu filho ainda for menor, você vai precisar pedir autorização ao Ministério Público e ao juiz? Que você não vai poder vender esse imóvel? Ah, mas o dinheiro foi meu, eu comprei no nome dele. Pois é. Mas o Estado tem o dever de tutelar esse menor. E só se o Ministério Público autorizar é que você vai poder vender esse bem. E quando é, Gabriel, que ele autoriza? Quando você compra um outro bem do mesmo valor para o menor. Já pensou? A ótica do Estado, sob o ponto de vista do Estado, perfeito. Mas imagina que você está numa situação, porque se você deu um bem para um filho, você só vai vender esse imóvel se você estiver precisando, realmente precisando daquele recurso. Imagina que você não vai poder fazer essa transação porque você precisaria comprar um outro imóvel para colocar no lugar. E o sistema de holding, ele tem outras várias vantagens. Como eu falei, existe uma fluidez. Embora você tenha doado suas cotas para os seus herdeiros, você vai poder gerir esse patrimônio da forma como você quiser. Como esse caso, você vai poder vender o imóvel na hora que você quiser. Trocar, alienar, hipotecar, quem decide isso é você. Os seus filhos só vão ter a chave desse cofre, a chave do cofre onde estão os seus imóveis, quando você falecer. Somente nesse momento é que eles vão poder optar por um caminho ou por outro. Até lá, quem manda é você. Outra vantagem que eu vejo que nesse sistema de holding, imagina que quando a gente compara com aqueles outros sistemas anteriores, né, antigamente usados, a tributação sobre aqueles sistemas era uma tributação de empresa normal, 15%, né, quando aquelas empresas que detinham os bens, elas mesmas exerciam a atividade de administração. Não dá. Você vai ter uma tributação alta. Então, o sistema de holding, ele contempla a abertura de outras empresas que nós chamamos de empresas operacionais e estas sim vão ter atividade empresarial. E nesse caso, no caso de um aluguel, por exemplo, quando a empresa cofre proprietária realmente dos bens, ela cede o uso para aquela empresa operacional que vai fazer o aluguel, que vai administrar o aluguel. Imagina que o imposto, antes de você integralizar o bem na empresa cofre, você pagava 27% sobre o valor do aluguel. Quando você coloca na empresa cofre, se ela for imobiliária e exercer atividade operacional, você vai pagar aí entre 10% e 15% de imposto.
E quando você faz esse sistema que contempla essa empresa cofre mais uma operacional, nesse caso que estamos falando, é uma imobiliária, ela vai ser uma empresa de pequeno porte e vai aderir ao Simples e você vai ter um imposto aí entre 6% e 8%. Então, ainda em vida, existem uma série de benefícios. Então, não há por que não fazer o sistema de holding patrimonial familiar. Tudo que está ao redor desse sistema é benéfico para você, para o teu patrimônio e para a sua família. Eu tenho certeza que posso te ajudar com isso.